paz do Senhor Jesus, igreja. Que Deus abençoe a cada um nessa tarde, na tarde desse dia. Que o Senhor possa nos abençoar. E quero também dar os parabéns a todos os pais. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais e é um dia abençoado, porque nós podemos reconhecer o nosso Pai maior, o nosso soberano, que está sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos nesse início de tarde, que está lá no livro, na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Paulo, nessa epístola, nos fala dessa forma: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, fomos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quando nós estudamos a epístola de Paulo aos Romanos, ou a epístola que Paulo escreveu para os crentes em Roma, Paulo ali fala nessa epístola algo tremendo, porque Paulo está lá em Corinto. E ali, no meio daquele povo, Paulo resolve escrever uma carta para os crentes que estão em Roma. Paulo não conhecia, não tinha visitado ainda a igreja em Roma, mas ele tinha um grande anseio de estar lá para conhecer os irmãos. E Paulo ali, ele escreve nessa carta que espera que em breve estivesse lá naquele local. Só que nós sabemos mais à frente que Paulo chegou lá em Roma de uma forma que não era bem do jeito que ele pensou, do jeito que ele queria chegar, né? Futuramente Paulo ia estar em Roma, mas não da forma que ele planejava. E nós podemos ver aqui que Paulo é considerado o líder do cristianismo. Paulo era considerado o pai espiritual da igreja em Roma, porque não foi Paulo que fundou a igreja em Roma, mas foram aqueles ou que estavam no dia de Pentecoste lá, passando pelo dia de Pentecoste para comemorar essa data, ou outros irmãos que estavam também, já tinha ouvido falar do grande poder que é o poder da obra de Jesus Cristo na cruz, que morreu por mim e por você. E hoje nós somos livres, hoje nós podemos cantar o hino da vitória, porque nós temos liberdade. E isso Paulo começa a explicar para eles. Ele fala: eu fui chamado para o ministério, eu sou apóstolo de Cristo, assim como vocês que estão em Roma também foram chamados para um grande ministério, que é pregar a palavra de Deus, que é ganhar alma, que é pregar a palavra de salvação, de vida eterna. Mas Paulo ali começa a falar também daquelas pessoas que viviam na iniquidade, daquelas pessoas que sabiam, conheciam, ouviu falar de Deus, mas não seguiam as coisas do Senhor. Eles começavam a seguir a criatura e não o Criador. Eles seguiam a homens e não o Senhor. Eles começaram a se envolver com muitas iniquidades, havia naquele local. E muitas pessoas estavam perdidas lá em Roma. Então Paulo escreve essa carta orientando sobre o Evangelho. Ele diz lá no capítulo 1, né, que ele também queria anunciar o Evangelho
para aqueles cristãos que estavam em Roma, para que eles crescessem também na verdade que é a palavra de Deus. E nós podemos ver aqui que Paulo fala, mais à frente, comentam também sobre a lei, que havia iniquidades, que existia a lei, mas o homem não era capaz de cumprir essa lei, porque a lei era uma forma de expressar as coisas exteriores, não interiores, porque as interiores, só o Espírito Santo, só o Espírito que dá vida, é que consegue fazer mudanças no nosso interior. Então ali Paulo começa a falar que a lei, ela não conseguia tirar o pecado do ser humano. Eles cumpriam tudo que a lei pedia, mas interiormente a sua vida estava perdida, estava corrompida. E Paulo ali começa a explicar, a orientar que a salvação era só através de Jesus. E ali Paulo começa a explicar o plano da salvação, que Deus enviou o seu Filho amado para que todos tivessem vida e vida em abundância. E através da fé em Jesus Cristo, nós somos justificados. E a partir do momento que nós somos justificados e reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados, nós somos regenerados e nós somos filhos de Deus. Nós somos regenerados, nós somos nascidos de novo, porque Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. E Jesus disse que para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E Paulo ali começa a falar do Espírito Santo que habita em nós, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que o Espírito Santo nos dá vida, que é o Espírito Santo que faz algo que a lei não podia fazer, mas somente o Senhor Jesus através da morte dele lá naquela cruz. E Paulo faz assim: as coisas que eu queria fazer, eu não fazia, mas as coisas que eu não queria fazer, essa eu fazia. E Paulo ali começa a explicar detalhadamente para os crentes lá em Roma como deveria ser e como era a obra da salvação. E Paulo tinha tanta certeza da salvação, Paulo tinha tanta segurança naquilo que ele falava para aqueles irmãos. E Paulo aqui no capítulo 8, ele nos faz essa pergunta: se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você é nova criatura, se você tem certeza da sua salvação, se você tem certeza que você foi justificado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você, livrou a mim da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho. Então Deus enviou o seu próprio Filho. E nós temos o Espírito da vida. Nós temos o Espírito da vida. Passamos por problemas. E eu quero enfatizar aqui com os irmãos, o interessante é que Paulo, ele aqui no capítulo 8, Paulo nos diz que o Espírito Santo não intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o interessante é que Paulo aqui, ele nos faz muitas perguntas. E o tema dessa palavra hoje, que eu estou trazendo, qual será a tua resposta? O poder da tua resposta. Quando Paulo diz assim: que diremos em vista dessas coisas? E eu vou fazer agora uma pergunta para os irmãos, algumas perguntas para os irmãos. E essas perguntas são as seguintes: que diremos então em vista dessas coisas? Segunda pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Terceira pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, será que nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quarta pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quinta pergunta: quem os condenará? E a sexta pergunta: quem nos separará do amor
de Cristo. Que diremos então à vista dessas coisas? Que coisas são essas que Paulo está falando? Paulo está falando que diremos diante dessas coisas. Em todas as coisas que nós abrangemos tantos detalhes, tantos questionamentos, essas coisas que podem ser diversos problemas, diversas situações que você está passando, meu irmão e minha irmã, diversas angústias que você está passando. Essas coisas podem ser o desânimo total na tua vida. Que coisas são essas que nós passamos todos os dias? Que coisas são essas que hoje nós estamos passando e jamais poderíamos imaginar que um dia fosse chegar a esse ponto? Que coisas são essas de ficarmos trancados dentro de casa, não podemos sair para louvar ao Senhor no templo, na igreja? Temos que estar limitados esses meses todos. Que coisas são essas? Que muitas pessoas entraram em depressão, muitas pessoas já não estão no nosso meio por causa dessa situação difícil. Que coisas são essas? O que nós podemos dizer dessas coisas? Deus fala que então somos o Espírito da vida. Paulo também fala aqui que nós temos o Espírito da vida. Mas por que nós passamos tudo isso? Se não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, por que nós passamos essas coisas? E mais à frente nos diz que coisas são essas. Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo ou espada? Será que é a morte? Será que são os principados? Potestades? É isso? Que coisas são essas que nós estamos falando aqui? Quando nós passamos problemas, passamos por essas coisas, Deus está conosco. E essas coisas que nós passamos nos aperfeiçoa, nos amadurece. Nós paramos de ser de mimimi, qualquer coisinha, né? Ai, eu não vou mais, eu não quero mais ir para a igreja, estou aborrecido com meu irmão, com a minha irmã. Que coisas são essas que nós passamos na nossa vida? Que coisas são essas que muitas vezes Deus está falando algo com você agora que vai te dar vitória. Mas muitas vezes, quando você vai alcançar a vitória, você vai passar por caminhos difíceis, pedras no meio do caminho. Lembram de José? José sonhou que estava diante, governando, né? Ali os seus irmãos. José fala ali no sonho, conta o sonho. Ele chegou a ser governador do Egito. Mas o que ele passou para chegar até lá? Que coisas são essas? Poxa, José foi traído, José foi jogado no poço, José ficou na prisão, ainda recebeu a função de tomar conta dos presidiários naquele lugar. Mas aí a situação de José depois é revertida. José se torna governador do Egito. Então, essas coisas acontecem na nossa vida. O medo, não sabemos onde estamos pisando, não sabemos mais o que é certo e errado, não sabemos mais nesses dias, nesses meses difíceis. Ou saímos ou não saímos, usamos máscara ou não usamos máscara. O que fazer? Ninguém nos dá a resposta certa, mas o Senhor é o nosso socorro bem presente nos dias difíceis, de angústia. E ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo faz a pergunta e Paulo responde. Fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Tem alguma tribulação que você está passando aí, que está te separando do amor de Cristo? Você está deixando Cristo? Da obra que Ele fez naquela cruz, morreu por mim, por você, levou sobre si todos os nossos pecados. Você está deixando o Senhor
porque está angustiado. O Senhor nos permite isso para amadurecimento. E o Senhor nos fala aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Quem pode nos acusar? O inimigo não pode nos acusar, porque Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados. Hoje nós somos livres, nós temos o Espírito Santo de Deus que trabalha por nós. O nosso Consolador, que muitas vezes em momentos difíceis nós choramos aos pés do Senhor e o Espírito Santo nos consola. E nos diz ainda, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, quando fala da perseverança, porque deve ter ação completa. Precisamos perseverar, meus irmãos. Porque quem diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós vamos passar angústias, tribulações, o inimigo vai bater a porta e vai querer te julgar, te apontar, mas somos mais do que vencedores. Sabe o que é ser mais do que vencedor? Vencedor todo mundo pode ser, mas mais que vencedor, porque você é o quê? Mais que vencedor, porque você superou todas as coisas, todos os problemas e continuou firme nos caminhos do Senhor. Amém? Eu gostaria de ler também com os irmãos no capítulo 5. O capítulo 5 de Romanos, Paulo também orienta e fala aqui sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E depois, a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É derramado em nosso coração, porque o Espírito Santo nos deu. É o Espírito Santo que nos ajuda, nos consola. Jesus disse que ele iria, mas viria o Consolador, o Espírito Santo. E Paulo ali começa a explicar ali da obra de Jesus na cruz. Nós somos justificados, nós fomos regenerados, nós fomos adotados como filhos, nós somos filhos de Deus. Paulo ali explica, vai vir situações difíceis, mas você tem que estar firme, porque você é mais que vencedor. E Paulo ali contando isso, Paulo já tinha passado por problemas de situações difíceis na vida dele, e mais à frente nós vamos ver que Paulo foi decapitado e permaneceu firme na fé. E Tiago fala, é para o quê? Para perseverar, é para não desanimar. E o Senhor permite muitas vezes situações na nossa vida, para amadurecimento, para saber que Ele é maior em nossa vida, para saber que isso tudo aqui é passageiro, mas a vitória é estar com o Senhor. A nossa vitória é nós estamos sabendo que Deus tem um plano, e o plano de Deus no futuro é conosco, porque nós vamos estar com Ele, nós vamos estar com o Senhor lá na glória. Amém, irmãos? E eu quero deixar para vocês aqui, depois de todas essas perguntas, a quinta pergunta: ninguém nos condenará. O inimigo não pode te acusar mais, porque você é do Senhor. Muitas vezes o acusador quer te apontar
e fala do que você fez lá no passado. Mas as coisas ficaram no passado. Você hoje é nova criatura. Tem uma nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito Santo. E vamos permanecer firmes. Firmes com o Senhor. Porque nada nem ninguém pode nos separar desse amor. Porque a nossa esperança não é nessa terra, cheio de corrupção, de iniquidade. Paulo fala lá no capítulo 1, que os homens mudaram a sua maneira de ser, as mulheres mudaram a sua natureza, os homens mudaram a sua natureza. O mundo está corrompido, mas nós somos santos. Nós vivemos uma vida de santidade, dia após dia, estando com o Senhor, buscando o Senhor, lendo a palavra do Senhor, orando, jejuando. Somos cada dia mais próximos do Senhor. Nós passamos por um processo, por isso que Deus permite essas coisas, porque nós estamos sendo amadurecidos pelo Senhor. E quando nós amadurecemos, nós conseguimos ajudar outros a amadurecerem, a passar por situações difíceis, a ter novas conquistas, a estar mais próximo do Senhor. E o Senhor diz na palavra dele, lá no livro de Apocalipse. Antes de falar no livro de Apocalipse, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eu estava pesquisando sobre a vida dos apóstolos. Todos eles morreram de forma trágica. Todos eles. Pedro foi crucificado. André foi torturado e crucificado. João foi lançado vivo em água fervente, ou alguns falam, né, no azeite quente. Filipe, muitos historiadores acreditam que ele foi enforcado. Bartolomeu, alguns estudantes, teólogos falam que ele foi crucificado também. Mateus foi ferido à espada. Tomé, ele morreu com flechadas durante a oração. Simão foi morto em Roma durante o massacre. Tiago Maior foi decapitado em Jerusalém. Tiago Menor foi apedrejado até a morte. Judas Tadeu, por causas violentas, mas não especificaram quais foram as causas. Judas Iscariote, ele mesmo tirou a vida dele. Nenhum deles, quando começam a seguir a Jesus, tiveram uma vida fácil. Se alguém falar para você, você agora aceita Jesus que tudo vai ser muito fácil. Não, fácil não. Mas firmes na fé, nós vamos vencer barreiras. As cadeias serão quebradas, como diz a palavra do Senhor. E nós vamos ser mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E no versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E agora, irmãos? Tem alguma coisa ainda que vai te separar do amor de Cristo? Creio que não. Porque a nossa esperança é como diz aqui, que Jesus vem sem demora. E precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração e viver uma vida reta, santidade, dia após dia. Porque o Espírito Santo de Deus
Ele está conosco. E vamos superar todas as dificuldades, todas as barreiras que surgirem em nossa vida. As coisas vão surgir. Vamos passar as coisas com o Senhor. E Ele vai nos dar vitória. Vamos sair mais amadurecidos, com outra realidade. Eu creio que nunca mais seremos os mesmos. Porque o Senhor tem trabalhado na vida de cada um que tem estado na sua casa, no seu lar. Dias difíceis virão. O Senhor falou que dias difíceis virão. Mas nós temos uma promessa. E essa promessa inclui a mim, inclui você e inclui todos aqueles que estão vivendo com o Senhor, esperando a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe cada um nesse dia. Que cada um agora possa refletir nessa palavra. Que coisas são essas que podem surgir? O Senhor não nos condena mais. Nós agora estamos em Cristo Jesus. E o Espírito Santo está conosco. Ele é o nosso Consolador. Que o Senhor abençoe a igreja. Abençoe a cada um nesse fim de tarde, no início da noite. Que Deus abençoe tremendamente. A paz do Senhor para todos.